E aí, pessoal, bora mergulhar nessa análise e desempacotar de vez essa narrativa histórica super complexa sobre o fim oficial da escravidão aqui no Brasil. O 13 de maio, né, é aquela data carimbada nos livros de escola, o marco do fim formal da coisa toda com a famosa assinatura da Lei Áurea lá em 1888. E sim, o Brasil foi literalmente o último país das Américas a tomar essa atitude. Mas olha, a história real, aquela que rolou nos bastidores e principalmente nas ruas, é muito, mas muito mais profunda do que um simples pedaço de papel. Só para a gente ter uma noção clara da linha do tempo, ontem completaram-se exatamente 138 anos da assinatura da tal lei. É um número que chama a atenção com certeza. Mas o ponto-chave aqui é que, ao longo de todas essas décadas, o significado profundo desse aniversário deu uma guinada absurda na nossa memória nacional. Aquilo que antes era visto de um jeito bem unilateral, hoje passa por uma revisão crítica que é francamente essencial. E essa tela ilustra perfeitamente uma mudança de paradigma gigantesca. De um lado, a gente tem aquela perspectiva tradicional que sempre colocou a monarquia num pedestal, sabe? Focando quase 100% naquela única assinatura real, como se a liberdade tivesse caído do céu, como um presente. Mas do outro lado, a perspectiva do movimento negro traz a realidade nua e crua. Foram décadas de resistência incansável, revoltas pipocando o tempo todo e uma pressão popular gigantesca feita pelas próprias pessoas escravizadas e pelos abolicionistas. Parte 1. Uma mudança de perspectiva. Vamos avançar e ver como essa transição de uma narrativa de concessão para uma narrativa de luta real reconfigurou até a forma como o Brasil celebra o seu calendário. O pulo do gato aqui é exatamente essa separação de significados. Hoje em dia, os movimentos sociais colocam a verdadeira celebração, aquela da luta e da consciência negra, no dia 20 de novembro, honrando a liderança histórica de Zumbi dos Palmares. Enquanto isso, o 13 de maio vira um dia de, digamos assim, reflexão sóbria. É o momento de olhar com muita franqueza para as condições absurdamente precárias em que a população negra foi deixada. É lidar com os ecos de uma liberdade que foi garantida na lei, mas que socialmente ficou pelo caminho. O que nos leva à parte 2, os arquitetos da liberdade. Porque, convenhamos, esse caminho não foi construído por uma pessoa só numa sala de palácio. Foi obra de uma coalizão incrivelmente diversa e implacável. Olha a história desse cara, Luiz Gama. É um nível de determinação que beira o inacreditável. Vendido como escravizado pelo próprio pai, dá para imaginar, ele não só reconquistou a própria liberdade, como virou um advogado autodidata. E aí ele fez o quê? Ele usou as brechas do mesmíssimo sistema jurídico que o oprimia para provar que mais de 500 pessoas estavam sendo mantidas em cativeiro ilegalmente e libertou todas elas. É uma verdadeira implosão do sistema de dentro para fora. E enquanto Gama lutava nos tribunais, a gente tinha uma outra batalha dominando a opinião pública. José do Patrocínio, o famoso Tigre da Abolição, é o nome principal aqui. Um jornalista brilhante que sacou o poder da imprensa. Ele organizava comícios que arrastavam multidões, literalmente bombardeando os alicerces morais da escravidão todo santo dia nas páginas dos jornais. Uma verdadeira artilharia de comunicação. Agora, prestem atenção nisso, porque é vital. A visão estratégica do engenheiro André Rebouças era muito à frente do seu tempo. Ele sabia perfeitamente que só assinar um documento não ia resolver a vida de ninguém. Ele defendia com unhas e dentes que o fim da escravidão tinha que vir casado com uma reforma agrária. O argumento dele? Simples e irrefutável. Garantir terras para essa galera recém-liberta cultivar era a única saída possível para que eles tivessem sobrevivência econômica e independência real no dia seguinte. A gente também não pode esquecer do poder absurdo das palavras. Maria Firmina dos Reis, a nossa primeira romancista no Brasil, lançou o livro Úrsula, e ela transformou a literatura numa trincheira de resistência pesadíssima. Ela jogou luz e denunciou todas aquelas crueldades desumanas do sistema escravista, mas de um jeito que a elite costumava ignorar, contando a história a partir das vivências e do ponto de vista de quem realmente sofria na pele, as vítimas. E para fechar esse cerco intelectual, a pressão vinha de todos os lados. O diplomata Joaquim Nabuco foi lá e asfixiou o sistema politicamente e internacionalmente, batendo na tecla de que a escravidão era a âncora que afundava o progresso do Brasil. Enquanto isso, Castro Alves, o poeta dos escravos, disparava versos tão inflamados que davam um verdadeiro choque de realidade na elite, tornando impossível para a opinião pública continuar fechando os olhos para os horrores das travessias do Atlântico. Parte 3. Resistência e ação direta. Porque, vamos ser sinceros, o debate nos jornais e nos tribunais era só uma frente de batalha. A demolição física desse sistema estava pegando fogo, na prática, pelas estradas e fazendas do país.
Grupos de ação direta, tipo os Caifases liderados pelo Antônio Bento, montaram uma logística que era, sem brincadeira, coisa de cinema. Eles organizavam fugas em massa, principalmente daquelas fazendas gigantes de São Paulo, e criaram uma verdadeira rota de fuga super metódica para encaminhar a galera com segurança para o Quilombo do Jabaquara, lá em Santos. Era uma operação que desestabilizava ativamente toda a base da economia da época. Então, junta as peças do quebra-cabeça, pressão intelectual bombardeando de um lado e a principal força de trabalho do Império literalmente abandonando as plantações aos milhares do outro. Fica a grande pergunta que muda tudo. O que, de fato, encurralou a monarquia e forçou a assinatura final daquela lei? A real é que foi o caos social e uma mobilização política como nunca se viu. Quando a princesa Isabel pegou a caneta, em 1888, não foi um gesto bondoso e isolado. O Brasil estava fervendo. Eram fugas em massa totalmente incontroláveis, greves espalhadas paralisando tudo, e o país estava, sem exageros, à beira de um colapso social. Manter a escravidão já não era só uma aberração moral, tinha se tornado material e politicamente impossível. E isso nos traz a parte 4, um legado social inacabado, que é justamente o balde de água fria do dia seguinte, a realidade crua de quando a tinta do documento finalmente secou. O cenário do dia seguinte escancarou um vazio devastador. A Lei Áurea foi super curta, acabou com o cativeiro de forma direta, mas, olha o detalhe, sem estruturar absolutamente nenhuma política de apoio econômico ou de integração para toda aquela população recém-liberta. Lembram de todo aquele planejamento do André Rebouças sobre dar acesso à terra? Pois é, foi completamente varrido para baixo do tapete. E isso criou um abismo de desigualdade que a gente sente e discute na nossa sociedade até hoje, sem sombra de dúvida. Para amarrar essa nossa análise, pensem comigo nessa realidade brutal do 13 de maio. Como é que uma nação pode dizer que realmente aboliu o legado da escravidão se quem foi libertado acabou jogado à própria sorte, sem terra, sem apoio do Estado e sem nenhum caminho real para virar um cidadão de fato? É uma provocação pesada, eu sei, mas que fica aí martelando na cabeça para a gente repensar o que a verdadeira liberdade exige, na prática. Até a próxima!